Glória a Deus, esse aqui é o troféu. No final, todo mundo adquire essa camisa. Todas as aulas eu estarei aqui com ela. Quem ama, evangeliza. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Todo mundo vai ter uma. O pessoal aí que já fez, né? Já tem a camisa. E se quiser uma nova, é só adquirir também, que nós já lavamos um bocado dessa aqui. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu vou ler 2 versículos. Eu vou ler o versículo de número 5 e o versículo de número 16. Amém? Melhor, eu vou convidar um dos irmãos para poder estar lendo. Eu quero uma turma bem participativa. Não só eu que tenho que falar, não. Todos nós estamos aqui para aprendermos juntos. Então, todo mundo participando é mais frutífero. Amém? Glória a Deus. Eu vou convidar o irmão Cristiano. Glória a Deus, é o irmão Cristiano mesmo. Para poder ler o versículo de número 5. Versículo número 5. Isso. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque em mim nada podereis fazer. Isso, porque sem mim nada podereis fazer. Irmã Priscila, bora aí, amada. Vamos começar a participar. Aí leio o versículo de número 16. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi e orientei vocês para que vão e deem fruto, e os frutos de vocês permaneçam. Desliguem o áudio de vocês. Assim é o Pai, vocês pediram. Isso, quando um falar, aí os outros desligam o áudio para poder todo mundo ouvir. Amém? Deixa as câmeras ligadas para mim ver vocês. Perdão, minha irmã, porque estava tendo retorno. Pode falar. Foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi e orientei vocês para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça. Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes dará. Amém. Amém. Glória a Deus. O irmão Cristiano leu aí. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. E o 16, o Senhor disse que não foram nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu. Para que... E ainda nos chamou pelo nosso nome, né? E vos nomeei. Para que vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. E para isso o Senhor nos chamou. Para que nós venhamos produzir frutos e frutos que permaneçam. Porque nós estamos ligados nele. Porque ele é a videira verdadeira. Amém? Nós estamos aí falando sobre missão, esse curso preparatório de missão e evangelismo. E eu quero dar início falando aqui sobre missões. O que é missões? Se vocês estiverem com caneta, caderno, não perca nenhuma oportunidade. Escreva aquilo que lhe chamar a atenção, que você achar que é importante. Faça as suas anotações. Amém? Fiquem preparados aí, porque esse trabalho vai abrir a nossa mente. Missões. Missões é o trabalho, é a responsabilidade da igreja a partir das missões evangelísticas até os confins da terra. O que é missão? É o trabalho e responsabilidade da igreja local, a partir das missões evangelísticas que ela faz até os confins da terra. E evangelismo é o trabalho da igreja local. É o trabalho da igreja local, ali aos arredores da igreja, na cidade, dentro da cidade, aonde está situada a igreja. Então, esse é o trabalho evangelístico que a igreja faz na localidade onde ela está situada. E missão é uma responsabilidade da igreja. Começa-se com o evangelismo, quando atravessa as fronteiras
aí se torna missões, que tem que ir até os confins da terra. Então, a partir do momento que ela passa da fronteira regional, ela avança 4 estágios. A partir do momento que a igreja ela avança, ela ultrapassa, né, essas fronteiras regionais, ela avança 4 estágios. O que é que o Senhor nos diz? Ide e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor diz para nós ir em Jerusalém, ele fala para a gente pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, a partir do momento que a igreja começa a sair das suas fronteiras locais, ela começa a fazer missões. Ela começa a fazer missões. A partir do momento que a igreja, que os evangelistas da igreja local começam a sair dos limites da região ali, da cidade, ela começa a fazer missões. Missões não é só lá na África, só lá em outro país. Não, de forma alguma. Missões, a partir do momento que você ultrapassa as fronteiras regionais da igreja onde ela está localizada, começa-se a fazer missões. Então, o trabalho missionário, ela já vai começar de que forma? Os irmãos desliguem os áudios, deixa só o meu para que não atrapalhem os demais. Clica aí no seu microfone para não dar retorno, aí todo mundo entende muito bem. Amém? Então, o trabalho missionário, é assim que ela começa. Quando o trabalho evangelístico ultrapassa as fronteiras. Ela já vai começar trabalhando com a cultura dos povos. Aí já estou falando das missões, vamos dizer, saiu da cidade. Cada cidade tem seu costume, tem suas festas tradicionais, tem seus hábitos, tem sua cultura. Cada localidade, cada cidade, cada país, cada estado, cada continente tem seus hábitos, seus costumes, sua cultura. Então, quando começa-se a fazer missão, adentra a cultura dos povos. E cada cultura, ela está incrementada de uma cegueira, que contém um núcleo. Tem hábitos, foi o que eu falei aqui. Tem hábitos, cada povo tem hábito, costumes e uma cultura em meio à sociedade. O núcleo da sociedade é a cultura. Grava bem isso aí. O núcleo da sociedade é a cultura. O núcleo dos hábitos são os costumes daqueles povos. E a partir do momento que eu começo a transformar os meus costumes, aleluia, eu mudo os meus hábitos. E eu mudo a minha cultura. E eu mudo a minha sociedade. Vou explicar melhor para que os irmãos possam entender. A partir do momento que eu começo a transformar os meus costumes, eu mudo os meus hábitos. E eu mudando a minha cultura, eu mudo a sociedade aonde eu estou inserida. Então, missões. Ela entra nos costumes religiosos dos povos. Ela entra nos hábitos religiosos dos povos. Ela entra na cultura religiosa dos povos. Ela entra nos costumes, nos hábitos e na cultura para transformar uma sociedade, para transformar a sociedade aonde aquele missionário ele foi enviado. Ele passa a conhecer primeiro. Antes de ir, ele tem que conhecer o lugar aonde ele vai estar entrando. Então, para transformar a sociedade no aspecto céu, terra e inferno. Presta bem atenção. Céu, terra e inferno. Porque cada povo tem ali as suas tradições, tem os seus pensamentos, as suas ideologias a respeito do céu, a respeito
do que se vive aqui na terra e a respeito do inferno. Tem pessoas que não creem em nada. Então, ela tem os costumes, os hábitos e as culturas delas inseridas nessas áreas religiosas. Então, as missões, elas vão trabalhar no que está por cima dos hábitos. As missões vão trabalhar no que está por cima da cultura, dos costumes, para transformar a sociedade. Para transformar. O missionário, ele tem que conhecer, ele tem que saber essas coisas para poder fazer missão. Porque ninguém vai chegar em um lugar e mudar o costume da pessoa de uma hora para outra. Ela tem que conhecer as ideologias daquele povo. Tem que saber qual é a opinião dela a respeito daquilo, em que ela crê. Ninguém muda ninguém de uma hora para outra. Então, o papel da missão é trabalhar na sociologia de Deus no homem. Levar o homem ao seu estado cultural sem demônios e sem tradição humana. É você pegar a pessoa cheia de maus costumes, maus hábitos, uma cultura que não tem nada a ver com Deus, coisas pagãs, e transformar a vida dela com a palavra de Deus, vestindo ela de vestes novas, deixando ela neutra de costumes mundanos, hábitos mundanos e cultura mundana. Vamos lá. Isso recebe o nome de missões mundiais, ou melhor, missões transculturais. É o missionário ir para um lugar onde há uma cultura completamente diferente e ele precisa ter esse conhecimento. Não importa se é um outro país, não importa se é uma outra cidade, se é um outro estado. Ele tem que conhecer para ir no núcleo disso aí e trabalhar. Na outra turma que nós tivemos de missão e evangelismo, nós estudamos sobre Hudson Taylor, um homem que saiu da América e foi para a China pregar o evangelho. Ele se formou em medicina e foi em meio a uma guerra. Se eu não me engano, passou 3 meses no navio, algum dos irmãos aí lembra? E chegou em meio a uma guerra e começou a pregar o evangelho, começou a pregar a palavra de Deus. E ele, por um determinado tempo, ele viu que não estava fluindo. E ele começou ali a ficar igual aquelas pessoas, não em costume, vamos dizer, em conhecimento, não que ele foi corrompido, mas sim ele usou de estratégia, de se vestir como aquelas pessoas, né? E usar um rabo de cavalo. Amarrava o cabelo, os homens amarravam o cabelo para trás e começou a usar. Porque ele não, da forma que ele chegou, ele não conseguia adentrar ao meio dos grupos, das pessoas, ele era mal visto. Então Deus deu a estratégia para ele se adequar de uma forma, né, bem sábia, para poder ganhar aquelas pessoas para o Senhor. Então vi uma outra história de que um grupo de missionários, uma missionária foi fazer missão num determinado lugar e lá as mulheres, elas usavam os seios expostos. E ali quando ela continuou pregando aquela palavra, a missionária ela não fez isso. Mas para que os irmãos entendam a dificuldade de que é libertar uma pessoa de um costume, de uma cultura, de uma tradição, é muito difícil. Então o missionário ele tem que ser persistente. Aí o que acontece? Quando ganharam aquelas mulheres para Cristo, iria ter ali uma convenção, uma festa, aí o dirigente, né, que estava à frente daquele trabalho, mandou fazer umas 200 camisas para as mulheres vestirem. E o que as mulheres fizeram? As mulheres abriam um buraco, puxou assim, cortou a camisa para deixar os seios expostos, porque aquilo para elas era uma tradição, era um costume. Então foi muito difícil tirar aquilo da mente delas. Então nós temos que ir para o lugar conhecendo o lugar que nós estamos indo. Eu vou ali pregar tal, eu vou fazer isso. Não é dessa forma. A gente estuda primeiro a cultura das pessoas, os costumes daquele povo, para depois ir.
fazer a obra de Deus. Então, Jerusalém e Judeia ainda está dentro do país, ainda está ali, naquela localidade, né? A igreja local ainda está dentro daquele país. Samaria já ficava, vamos dizer assim, por causa do rei da Assíria, que trouxe para Samaria maus costumes. Aqueles povos adquiriram maus hábitos e maus costumes. Então eu coloco Samaria aí como um lugar que começou a fazer, praticar coisas de outras nações. E a palavra do Senhor diz que ao evangelizar Samaria, eu tenho isso para mim, nós já estamos ali sendo preparados para poder evangelizar os confins da terra. Porque você evangelizar a sua cidade, onde você conhece as pessoas, onde você já conhece aqueles hábitos, as tradições daquele lugar, que você já se adaptou, já sabe como lidar, é uma coisa. Mas quando você parte para um lugar onde são costumes, práticas pagãs, que você já encontra uma dificuldade, você já está sendo preparado para ir até para os confins da terra, onde você vai se deparar com coisas que você nunca viu na vida. E muitas das vezes até se assustar, né? Igual eu vi um pastor dando testemunho de que ele foi ministrar na África e ali uma pessoa se aproximou dele, uma pessoa endemoniada, e as calças dele tremia como se tivesse um demônio ali mexendo na roupa dele, que o coração dele ali chegou a gelar. Então, assim, são experiências, né, que o missionário vai adquirindo com Deus. Se você não entender os costumes e os hábitos do lugar para onde você foi enviado como missionário, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Então, há uma necessidade de nós nos prepararmos antes. Eu quero ir e tal, eu vou. Não. Vai se preparar primeiro. Tudo isso aqui nós temos que ter na nossa mente, na nossa consciência, esse conhecimento. Então, os evangélicos no Brasil, eles pegaram o trabalho aqui já um pouco adiantado. Imagina aí os jesuítas quando chegaram aqui e se depararam com aqueles índios todos pelados. Por mais que eles trouxeram ali, era a igreja católica, mas estavam com a palavra de Deus. O resto da história nós conhecemos as práticas deles, mas eles trouxeram uma palavra. De certa forma, eles trouxeram uma palavra. Então, para convencer aqueles índios a colocarem roupa, para falar de Jesus, para falar de Deus para aqueles índios, eles tiveram dificuldade. Então, os evangélicos aqui, eles já, quando vieram para cá, para ministrar a palavra aqui, já pegou, já que o ambiente, vamos dizer assim, já pairado. O Espírito Santo já tinha pairado. Aqui eu vou adentrar nesse assunto um pouquinho mais na frente. Então, é muito fácil pregar num lugar onde o trabalho já foi feito. E é muito fácil negar o trabalho que já foi feito. Então, nem o que planta, nem o que rega. Cada um tem a sua oportunidade de fazer ali o que lhe foi ordenado por Deus. Um vai levar a semente. Primeiro, um vai, prepara a terra, esterrou a terra, aplane a terra. Eu vou dizer que essa parte do Espírito Santo, né, que chega e para no lugar primeiro. Depois vem outro enviado com a sementinha. Aí depois vem outro com a água para regar. Aí vem outro com um pouquinho de adubo. Depois vem outro com uma ferramenta ali para poder tirar as ervas daninhas. Enfim, todo missionário tem sua função. É enviado a fazer algo sob a ordem do Senhor. E o Senhor sabe qual é a necessidade de cada lugar. Então vamos aí. Locais, regionais, nacionais e internacionais. Locais. Vou adentrar aqui assuntos já bem aqui na área espiritual, você presta bem atenção. Jerusalém e Judeia. Locais e regionais. A palavra diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim principados e potestades. Então, a igreja local, ela
ela enfrenta uma luta travada com as hostes e os dominadores. Presta bem atenção. Hostes e dominadores. Vou colocar aí Jerusalém e Judeia. Pregar na Judeia, pregar em Jerusalém, pregar na Judeia. Vamos dizer aí a igreja local. Ela enfrenta hostes e dominadores. Demônios que atuam ali naquela localidade. A gente está ali pregando a palavra, a gente evangeliza um bairro, evangeliza uma rua e vai convidando as pessoas. Nós nos deparamos com essa luta aí. Mas ainda assim nós conseguimos. Porque quem vence sempre é Deus. Mas nós sentimos um certo peso. Nacionais. Vou colocar aí Samaria. Um lugar que estava ali cheio de maus costumes por causa do rei da Síria que trouxe as práticas das nações para aquele lugar. Nacionais. Quando você sai da igreja local e começa a evangelizar outras cidades ao redor daquela região, daquele campo onde está situada a igreja, quando você começa a evangelizar o estado, aí vem as potestades. Aí já é uma outra qualidade de demônios que a igreja enfrenta. Samaria. Você começa a pregar no estado, você começa a avançar o evangelismo em missões. Aí a nossa luta é contra as potestades. E quando nós alcançamos o país e passamos fronteira afora, aí nós enfrentamos os principados. A cada fase a igreja ela se torna mais respeitada. É por isso que muitas igrejas crescem e muitas pessoas em sua ignorância julgam sem saber a área espiritual que aquela igreja enfrenta. Então, para uma igreja crescer, ela depende do evangelismo. O evangelismo é uma missão da igreja local, porque ela vai ganhando terreno. E quanto mais ela vai ganhando o terreno, ela passa a ser respeitada pelas hostes, ela passa a ser respeitada pelos dominadores. Os demônios, eles sabem que não é qualquer um deles que vai botar uma igreja dessa no chão. É por isso que muitos se levantam contra ministérios grandes aí, e os pastores, só Deus sabe o lombo deles como é que estão. Só os missionários daquele ministério sabem as lutas que eles têm enfrentado para poder alcançar almas fora daquele território. Então isso é muito sério. Ninguém pode fazer missão sem conhecer isso aqui. Ninguém pode fazer missão sem ter esse conhecimento. Hostes, dominadores, potestades e principados. Igrejas locais, hostes regionais, dominadores, estados, potestades nacionais. Quando você ultrapassa a fronteira da sua nação como missionário, aí você enfrenta principados. Porque cada lugar existe um ser maligno que domina. A cidade onde estou tem um demônio responsável para atormentar e atrapalhar aqui. Porque ele tem ponto de contato aqui, nesse lugar. Cada lugar onde nós estamos localizados tem um. Então, cada estado tem um. Cada país tem um principado. Quando Daniel teve aquela visão de coisas que iriam acontecer bem tempos à frente, ele se pôs a orar 21 dias. E ali, desde o primeiro dia, Deus já ouviu a oração dele. E Deus ordenou ao anjo Gabriel que descesse trazendo a resposta para Daniel. Só que o principado da Pérsia, o príncipe da Pérsia, um demônio que ficava ali naquela região, impediu Gabriel de descer até Daniel e dar a resposta de Deus. Aí, durante aqueles 20, por isso que Daniel jejuou aqueles 21 dias. Se ele tivesse recebido a resposta no primeiro dia, ele já não precisaria jejuar mais. Então, Deus permitiu aquele jejum chegar a 21 dias.
Foi 21 dias de peleja entre o anjo Gabriel e aquele príncipe da Pérsia, aquele demônio, aquele principado. Até que Deus enviou ali Miguel, o arcanjo, para pelejar com aquele príncipe, com aquele demônio, e permitir que Gabriel descesse e trouxesse a mensagem, porque Gabriel, ele é um anjo mensageiro. Vamos lá. Uma igreja avança contra as hostes quando ela faz evangelismo. Quando ela faz evangelismo, ela avança contra as hostes malignas. Quando ela faz missões, passa as fronteiras, ela já tem autoridade sobre principados e potestades. Quando ela avança Samaria e confins da terra, ela passa a ser respeitada pelos principados e potestades. É por isso que muitas igrejas crescem e muitas pessoas não entendem o porquê. A igreja que faz missões, ela cresce. A igreja que evangeliza, cresce. A igreja, para crescer, ela tem que sair das suas 4 linhas. Ela tem que sair de dentro daquelas paredes. Dentro da igreja, é nossa obrigação de estar ali ouvindo a palavra. Mas Deus não te chamou para poder ficar parado ali. Deus te chamou para você ir e levar a palavra do Senhor. Nós temos que buscar as almas aonde elas estão. Nós não podemos ficar esperando as almas chegar até nós, de forma alguma. Nós vamos atrás, e para ir atrás nós temos que ir preparados. Nós temos que nos preparar, porque nós temos que aprender e estar preparados, armados com as armaduras de Deus, Efésios 6, para saber entrar e saber sair e ainda deixar a porta aberta para voltarmos. Vamos lá. Desafios dos missionários. O missionário tem que saber fazer o trabalho do pairar. Presta bem atenção. Eu chamo a sua atenção para esse assunto aqui. O missionário, ele tem que saber fazer o trabalho do pairar. Não pode chegar num lugar e querer mudar a cultura, os hábitos e os costumes daquela sociedade do dia para a noite, de forma alguma. Assim como Deus criou o mundo em 7 dias e não em um só. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus teve que vir primeiro, aquentar a terra, esquentar a terra primeiro. Ele teve que pairar, ele teve que chegar. E quando o Espírito de Deus chega em algum lugar, o ambiente muda. Quando você chega em lugares onde você vai, a atmosfera muda. E alguma pessoa que estiver presente e que seja do contra, com o espírito contrário, ele vai sentir o impacto da sua presença naquele lugar. Porque sente, isso é um negócio espiritual. Vamos lá. Pois o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Jesus também veio à terra. Ele não mudou as pessoas de uma só vez. O que é que teve que acontecer? João Batista veio primeiro, pairar naquele lugar. Ele veio antes e pairou e esperou o momento certo. Então a terra estava, isso aqui é outra coisa muito importante. A terra, ela estava informe e vazia e em trevas e havia abismo. Não é assim que está escrito lá em Gênesis? A terra era assim, informe e vazia. Estava em trevas, havia abismo. Então, a palavra do Senhor nos diz, às vezes, nós chegamos em alguns lugares que o Espírito Santo já pairou, às vezes já tem até forma, mas ainda está vazia, né? Assim como está escrito, assim como está a região, presta bem atenção, assim como é a sociedade, assim é o coração das pessoas que habitam naquele lugar. De acordo é a cultura, o costume, os hábitos daquela pessoa, assim é o coração dela. Vou dar um exemplo. Moro aqui agora num lugar onde nessa época tem, não só aqui, mas em vários lugares, mas eu estou citando aqui como exemplo. Tem as suas tradições de festas nesse mês que se aproxima. Então, desde agora as pessoas já estão pensando:
Que roupa que eu vou usar? Aí cito o nome do santo deles, né? Que roupa eu vou usar no São Pedro? Ô fulano, você já comprou a sua roupa de São Pedro? Era uma coisa que eu achava muito interessante, eu achava engraçado. Quando eu estudava aqui, vou só um pequeno testemunho. Quando eu estudava, aí as minhas colegas falavam, Cláudia, você já comprou a sua roupa de São Pedro? Eu falei, vai, eu tenho que comprar roupa para Pedro, eu tenho que comprar roupa para mim. E quem é essa pessoa? Eu não entendia que aqui havia um costume, uma tradição de uma festa, onde tem não sei se é o padroeiro, não sei. Eu não sei nem como é que é, quem é o padroeiro daqui, mas tem essa festa de São Pedro todo ano. Então as pessoas se preparam para essa festa que leva esse nome, São Pedro. Olha para você ver. Então é um costume. Então, de acordo é o lugar, da mesma forma é o coração das pessoas que moram ali. É dessa forma. Então, assim como está a sociedade, a região, né? Está o coração das pessoas, está assim o coração do povo. E aí você trabalha com o Espírito Santo, com o pão, com a cura, com o arrependimento. A doutrina, ela vem por último. A doutrina, ela vem por último. Você trabalha, primeiro você vem trazendo o pão, o Espírito Santo, ele paira. A sua presença faz com que as pessoas sintam paz, sintam diferença. Elas falam, mas suas palavras é tão bonita, fulano fala tão bonito. Mas é a forma deles se expressarem. Eles não entendem, não compreendem que é Deus quem está falando. Então nós como servos do Senhor, como missionários, como evangelistas, nós chegamos com o pão para alimentar a fome espiritual, para preencher, para curar a alma, com palavras, com oração, com um abraço. Aí nós falamos e pregamos o arrependimento. Aí depois, por último, vem a doutrina. Depois que eles já experimentaram de Deus, aí vem a doutrina para entrar no coração. Ninguém chega com a doutrina sem a pessoa conhecer o que é. Senão ela nunca vai mudar. Porque nada é por força e por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que pairar. Se não pairar, não tem como. O missionário deve saber que o lugar para onde ele vai, é informe e vazio. É informe, não tem forma. As pessoas estão do jeito que elas acham que tem que ser. Então não tem forma. Estão vazias. Então ela tem que encher. Tem que encher. O missionário, ele vai encher, ele vai dar forma à vida dessas pessoas na sociedade. Ele vai preencher o vazio. Se é sem forma, ele vai ter que dar forma. Se é vazio, vai ter que encher com a presença de Deus. Se tem treva, vai ter que levar a luz. Se tem abismo, seitas, ocultismo, paganismo, demônios, você vai levar a salvação a essas pessoas. Mas tem que deixar o Espírito Santo pairar no lugar e não mudar as pessoas na raça, na ignorância. A doutrina, ela vem por último. O Espírito Santo vai pairar, vai chegar no lugar, as pessoas vão sentir algo diferente naquele lugar. Amém? Então, não é de uma hora para outra que se muda uma sociedade. A missão é necessária por causa da imperfeição do homem. Por causa da imperfeição do homem, é necessário a missão. Imagina aí, Deus criou Adão. Se Adão não tivesse pecado e tivesse comido só da árvore da vida, hoje não precisaria de missionários. Hoje precisa de missionário porque para que o missionário venha guiar as pessoas de volta, trazer as pessoas de volta para o caminho da árvore da vida. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus não falou, eu criei o homem igual a mim. Não, igual a nós, não. O Senhor criou segundo a imagem e semelhança. E o que o tornou imperfeito foi a desobediência.
O que tornou o homem imperfeito foi a desobediência. Porque Deus fez o homem parecido. Deus não criou um outro Deus, de forma alguma. Se Deus criasse nós iguais a Ele, todas as características de Deus, que só pertencem a Ele, hoje estaria em nós. A imutabilidade. Nós não somos pessoas imutáveis, nós somos pessoas que mudam a todo momento. Nós não temos a onisciência de Deus, nós não temos a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Isso são características próprias de Deus. Mas tem características que há em Deus e que Ele colocou em nós, que é o amor, a perfeição. É impossível missionária? É. Mas, quer dizer, é difícil? É. É impossível? Não. Porque o Senhor fala a respeito da perfeição. Nós temos que alcançar o estado de perfeição. Então é possível, é porque tem condições. Enfim, há várias características que há em Deus e que há em nós. Mas por causa da desobediência do homem, o homem se tornou... a perfeição ficou distante dele, se tornou imperfeito. Então, eles não tiveram a obediência que deveriam ter, eles desobedeceram a comer o fruto proibido. Se come o fruto da árvore da vida, assim seriam eleitos de Deus. Seriam eleitos de Deus, né? Perfeitos no Senhor, assim como o Senhor é. Aí nasce as missões. É por causa da desobediência de Adão, por causa da desobediência do homem, é que houve a necessidade de se fazer missões. Para levar o homem de volta ao caminho da árvore da vida. Da videira verdadeira que nós lemos aqui. O homem é o caminho da árvore da vida. O missionário, presta atenção, o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, e então o homem é criado segundo a imagem e semelhança de Deus e foi testado. O homem sempre é testado e muitas das vezes em seu momento de teste ele nem se dá conta de que está vivendo um momento de prova, uma situação de teste por Deus. Então nós, servos do Senhor, precisamos estar ligados 24 horas, ligados. Porque nós nos deparamos com situações, aí nós temos que pensar, será que Deus está me testando agora? O que é que Jesus faria aqui agora? Qual a decisão que Jesus tomaria aqui nessa situação? Porque eu não quero ser reprovado. E aí? Vamos lá. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então o homem foi testado e desobedeceu, nascendo aí a necessidade das missões para levar o homem de volta ao caminho da árvore da vida. Então vem aí o segundo missionário. O primeiro missionário foi o Espírito Santo. A terra foi o Espírito Santo, ele veio pairar. O segundo, que está ali trabalhando sempre na presença do Senhor, estaria ali levando toda criatura, essa seria a missão de Adão, levar toda criatura ali, feita por Deus, que estava ali sobre o domínio dele, a adorar a Deus. Ele seria o segundo missionário. Que essa seria a missão dele, levar toda criatura feita por Deus, naquele jardim, a adorar a Deus, até mesmo os animais. Mas ele desobedeceu. Aí houve a necessidade de vir o segundo missionário. Aleluia, Jesus. Porque o primeiro foi o Espírito Santo. O segundo tinha que ser em carne. Aí desobedeceu, teve que vir outro. Aleluia, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior missionário. Que tem muito exemplo que deixou muito exemplo para nós, que nós temos muito a aprender com ele. Porque o Senhor falava a muitas pessoas. Muitas pessoas, multidões acompanhavam o Senhor. Então, o segundo missionário, levantando toda a criatura a adorar a Deus. Só Jesus não desobedeceu. Tornou-se o maior missionário da história. Ele é o segundo Adão. O Senhor Jesus, ele é o segundo Adão. Porque o primeiro que foi criado por Deus, aqui com matéria da terra, desobedeceu.
levou o homem a pecar, levou o homem a perecer, a passar pela morte. Só que aí Deus envia o segundo missionário. Aleluia. Só que não com matéria da terra. Porque o que foi feito com materiais da terra, o nosso corpo é 100% terra. O que foi criado pela matéria terrena, ele se corrompeu. Ele é corruptível. Aí Deus tirou lá do lado dele o homem que foi criado com a matéria do que há no céu. Porque Deus, ele enviou o filho dele. Jesus era 100% aqui, terreno? Era. Mas ele era 100% Deus. E a prova disso é que ele não se corrompeu. Porque se Jesus, ele fosse só 100%, vamos dizer aí um outro enviado, para poder tentar salvar o povo, iria se corromper se fosse só 100% carne, como Adão foi. Então Deus enviou o seu filho, que era 100% Deus, 100% do que tinha no céu, para poder nos levar de volta ao caminho da salvação, nos levar de volta a adorar a Deus. Adão não fez isso, Adão não conseguiu isso, porque ele desobedeceu. Então Jesus veio para fazer isso, trazendo uma nova aliança, nos guiando de volta à salvação, ao céu. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Porque Jesus, ele foi o filho obediente. Aleluia. Tornou-se o maior missionário. Não veio, aleluia, da história. Não veio parar. Ele não veio pairar como o primeiro missionário. Ele já veio trabalhar. Ele já veio trabalhar. Enquanto que o primeiro missionário veio pairar, o segundo missionário, que é Jesus Cristo, já veio trabalhar nessa seara. Já veio trazendo as sementes da boa nova de salvação. Porque todo homem pecou e destituído foi da glória de Deus. Então foi necessário vir um Filho de Deus para criar uma nova conexão entre o homem aqui na terra e Deus no céu. Foi necessário isso. Vamos lá. E hoje o Senhor, ele usa você e tem levantado muitos para levar de volta aquele que se havia perdido ao Senhor, a salvação. Porque o Senhor, ele já veio nos limpar. O Senhor Jesus, ele veio nos limpar. Enquanto o primeiro missionário, ele veio pairar, sempre vem uma pessoa e fala de Jesus para você. Aquela palavra fica no seu coração. Aí depois Deus vai enviar outro para falar mais alguma coisa. Depois Deus envia outro para falar mais alguma coisa. E aí começa a limpar. Porque o Espírito Santo, ele veio pairar. Você sentiu algo diferente com aquela palavra. Aí vem um, ele faz um apelo, você aceita Jesus. Aí vem o outro trazendo aquelas palavras de arrependimento. E assim, o trabalho do Senhor. Vamos lá, e nos limpa. O nosso Senhor, ele falou com Moisés, né? Põe a tua mão dentro da sua veste. Aí quando Moisés tira para fora, aquela mão dele está leprosa. Aí o Senhor manda Moisés colocar lá de novo. Quando ele tira, aí a mão dele estava limpa. O Senhor fala conosco nessa palavra. Que sem ele, nós somos leprosos. Há muita lepra no ser humano. Sem Jesus. Agora, quando aceita Jesus, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo paira, a palavra de Deus começa a limpar. Começa a arrancar toda a lepra. Começa a nos limpar. Vamos lá. O missionário é purificado de sua carnalidade maligna para ir. O missionário, ele é purificado, ele tem que estar limpo para poder ir. Como é que o missionário vai estando sujo? Para um lugar que já está cheio de sujeira. Ele vai se sujar mais ainda. Primeiro o Senhor separa, assim como fez com Davi. Deus falou com Samuel: até quando tu vai ter dó de Saul, Samuel? Eu já tenho um que eu separei para se tornar rei no lugar de Saul. Olha como é que o Senhor fala. Depois o Senhor fala que
escolheu. O Senhor escolhe. Primeiro o Senhor escolhe. Essa é a ordem. Primeiro o Senhor escolhe, que é assim que ele fala com Samuel. Eu já escolhi um para se tornar rei no lugar de Saul. Aí depois o Senhor separa. No meio dos filhos de Jessé, Davi ficava sozinho lá, cuidando das ovelhas, separado. Vivendo a experiência pessoal, enquanto estava sendo observado por Deus. E posteriormente, iria trabalhar segundo o propósito de Deus. Aí depois Deus chama. Ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. Manda chamar Davi. Aí Deus vai e chama. Nós somos escolhidos, separados. Aí o Senhor chama, nós somos chamados. Depois do chamado, nós somos ungidos por Deus. Depois de ungido, revestido, aí o Senhor fala, vai. Vai fazer a obra. Mas primeiro tem que estar limpo. Primeiro tem que estar purificado com a palavra de Deus. Tem que estar preparado para poder ir fazer a missão. Moisés era pesado de língua. Muitas pessoas pensam que Moisés era gago. Não. Moisés era duro nas suas palavras. Moisés, ele tinha aquela palavra firme. Algumas pessoas dizem até ignorante. Não, mas ele era pesado, não de gagueira. Mas ele era pesado, era uma pessoa dura de palavras. Deus também fez isso com Moisés. Deus escolheu Moisés. Separou Moisés ali na casa dele. Separou Moisés. Colocou Moisés, tirou de perto da mãe, ficou escondido na casa da mãe uns 3 meses. Depois ele foi separado da família. Foi habitar no palácio de Faraó. Para ser instruído, preparado. E ele precisava aprender aquilo. Para posteriormente ser usado por Deus segundo o propósito de Deus. Ele precisava conhecer tudo ali sobre o Faraó, sobre aquele povo. Porque era lá que ele seria enviado depois, diante de Faraó, para falar o que Deus mandou. Então ele foi escolhido por Deus, separado por Deus, chamado por Deus ali naquele Monte Sinai. E enviado por Deus. Olha o trabalho missionário. Samuel foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Foi separado por Deus. Foi separado da mãe, do seio familiar. E cresceu longe, em nenhum lugar. Onde ele precisava aprender tudo o que devia aprender. Para posteriormente ser usado por Deus, segundo o propósito de Deus. Que era ungir o rei de Israel. Ungiu Saul segundo o pedido do povo. Mas ungiu Davi segundo a vontade de Deus. Então ele foi preparado. Deus escolhe, Deus separa, Deus chama, Deus unge, Deus prepara. Para poder enviar o missionário a fazer a obra do Senhor. Amém? Deus envia o Espírito Santo à vida do missionário para ajudá-lo na missão. De falar às pessoas e lhe mostrar o caminho certo da árvore da vida, o caminho do céu. Precisa de poder do Espírito Santo, precisa de batismo com o Espírito Santo. Para saber falar ao povo. Precisa estar preparado para falar a linguagem que o povo compreende. Eu não vou sair daqui do Brasil, chegar na China, falando português de forma alguma. Eu tenho que aprender a falar a linguagem de lá. Eu preciso aprender a falar mandarim. Eu preciso aprender a falar espanhol, se eu for para a Argentina, se eu for para esses países aqui do lado. Enfim, eu preciso aprender a linguagem, a cultura, os hábitos, os costumes daquela sociedade. Se eu for o primeiro missionário a ser enviado daquele lugar, eu vou pairar. Eu vou chegar, vou levar pão. Vou trabalhar naquela mansidão, conforme a vontade do Senhor. Se eu for a segunda missionária, eu já vou chegar trazendo a semente mais ainda.
Se eu for o terceiro missionário, eu vou chegar levando água. Outro vai trazendo adubo. Quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai dar o crescimento é Deus. Amém, meus irmãos? Abra o microfone aí, alguém que tiver alguma dúvida, querer perguntar alguma coisa, querer que eu volte aqui em algum assunto. Deu para compreender aí perfeitamente a obra de um missionário, a obra da igreja, que a igreja ela tem que fazer evangelismo. Uma igreja que não faz evangelismo não cresce. Mas junto com o evangelismo tem que ser uma igreja de oração, de jejum, de consagração, de peleja. Senão não tem condição de botar a cara na rua. Porque na própria rua vai passar vergonha. Veja lá, transculturalmente. Não tem como. Uma igreja preparada, uma igreja que ora, que busca, que consagra, que paga preço, prepara missionários, que prepara pessoas, levanta pessoas para ir. Porque o que eu tenho, eu não posso reter. O que eu vou fazer guardando todo esse conhecimento dentro de mim? Que valia tem isso se eu não dividir, se eu não ensinar, se eu não ajudar outras pessoas a serem capazes de ir? Nós temos que aprender. Essa é uma oportunidade de um aprendizado que o Senhor está nos proporcionando. Por mais simples que seja o material, por mais simples que seja aqui a nossa reunião, ela tem um grande valor para Deus. Tem um grande valor. Porque eu creio que aqui nesse grupo tem muitos missionários, tem muitos evangelistas, muitos que irão só no outro bairro, porque vai ser a chamada de Deus para ele ir até ali. Tem outros que Deus vai levar para a cidade e vai ficar ali, nem nas cidades circunvizinhas. Vai ficar ali porque Deus que quer que fique ali. Vai ter aqueles que vai sair do estado, vai fazer missão fora, vai abrir um ministério lá. Mas é o que Deus quer, é o propósito que Deus quer com aquele missionário. Mas tem aquele que Deus vai levar para fora. E está começando a ser preparado desde agora. Porque tudo tem um começo, tem uma base, tem que ter uma estrutura, tem que ter alicerce. E começa na simplicidade, na humildade, para alcançar grandes coisas. Ninguém do dia para a noite já aceita Jesus, no outro dia já está lá fora pregando, de forma alguma. O Senhor nos capacita. Primeiro vem o pão, vem a cura, vem o arrependimento, depois vem a doutrina. Mas tem que ter a consciência de que a doutrina vem. Nós temos que ser compreensíveis, nós temos que ser ensináveis. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Podem abrir aí o microfone de vocês, podem fazer as perguntas, podem fazer seus questionamentos. Amém, glória a Deus. Deixa eu só fazer aqui um complemento aqui em relação Amém. às missões. Jerusalém. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Assim, meio um retorno. Então, peraí, eu vou... Outra coisa também que eu entendo é pregar a palavra em Jerusalém e Judéia. Eu vejo também assim como a gente começar dentro da nossa própria família. Hoje mesmo eu estava até conversando isso com Viviane. Exatamente, que às vezes a gente quer pregar para Samaria, para aqueles que estão fora da família, ou até mesmo nos confins da terra, mas a gente não consegue, às vezes, evangelizar dentro da nossa casa, para a nossa família, no nosso lar. Então, só fazendo esse complemento aí, Bom. que por mais simples que seja a nossa família, mas se a gente não evangelizar dentro da nossa casa, como é que nós vamos conseguir evangelizar o nosso, as pessoas que estão lá fora, aqueles que estão lá em Samaria, né? Eu vejo Samaria também como os que estão lá, que não faz parte do nosso... Da nossa convivência familiar, mas que estão próximos, está lá jogado no lamaçal do pecado, jogado na sarjeta, que está lá, porque não tem nenhum conhecimento. E
quando a gente já estende um pouquinho mais, é como se fosse assim os confins da terra. Não que a missionária colocou e está errado, mas também a gente pode enxergar dessa forma também, nessa visão mais família, vizinhos e parentes mais próximos, até mesmo pessoas que não fazem parte do nosso vínculo familiar. É um negócio assim também que a gente deve trazer isso, né, primeiramente para a nossa família. Verdade. Pronto. Alguém quiser falar mais? Verdade. Só complementando aqui. Muito importante o que a irmã Claudenice falou, né? A palavra do Senhor diz que não há profeta sem honra, né? A não ser na sua pátria, no meio dos teus. Eu falo isso por quê? Porque muitas das vezes nós não alcançamos aquela credibilidade pelo fato de ser muito próximo das pessoas conhecerem em família, né? Às vezes não lhe dá aquela credibilidade. Mas o nosso testemunho é uma pregação de 55%, 57%. O nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. As nossas palavras, elas só têm 7% de credibilidade no que nós falamos, no que nós pregamos. Então, isso é muito sério. Depois eu vou trazer um assunto a respeito dessa oratória aqui, para que os irmãos possam compreender mais a respeito do que eu estou falando. Então, o nosso testemunho é o que vai convencer os nossos. Nós temos que pregar, insistir, falar com eles, nossa família, nossos irmãos, nossos parentes. Temos sim, não devemos perder nenhuma oportunidade. Nós não podemos ficar abusando eles, mas não perder a oportunidade. Pregue em tempo e fora de tempo. Todo tempo é apropriado. Você não deve desperdiçar a oportunidade. Aproveita todas as oportunidades. Peça a Deus para criar situações para você falar dele naquele momento. Agora é importante vigiar com o nosso testemunho. Amém? Eu vou fechar o meu microfone. Alguém pode falar mais alguma, fazer esses complementar. Quando a irmã Cláudia se refere ao conhecimento, né? Eu acredito muito que as atitudes falam por si. Não adianta você falar, mas se você não tem umas boas atitudes, um bom convívio, uma boa ação, né? E através do amor, que é uma das coisas que eu acredito que muda muito o ambiente e faz mudar pessoas. E eu acredito muito no que ela está dizendo, que não existe fé sem obras. E as obras, eu acredito que nem sempre ela precisa ser falada e sim demonstrada com as suas atitudes. É isso. Amém. Amém. Mais algum dos irmãos aí? Eu quero a participação de todos os irmãos. Irmão Cristiano. Bora, irmão Cristiano. Me ajuda aí, irmão Cristiano. Dá pra entender, né? Eu mesmo tenho dificuldade assim pra falar com minha família, né? Igual a missionária Claudenice falou, né? Assim, de falar assim com a família, eu mesmo tenho dificuldade assim, né? De falar assim, minha família, meus irmãos, assim, meus tios, né? É bom a gente tá aprendendo pra poder falar com eles, né? Levar a palavra do Senhor pra eles e os de fora também, né? Isso mesmo. Verdade. Nós não podemos perder a oportunidade. Quando eu aceitei Jesus, mais um pedacinho de um testemunho. Quando eu aceitei Jesus, o meu medo, né, a minha preocupação era que os meus avós morressem sem Jesus, sem aceitar Jesus. Essa foi a minha primeira preocupação, porque eles já eram velhos, já eram de idades. Então eu pensei primeiramente neles, não pensei em mais nada. Nem imaginei assim que alguém poderia ir antes. Eu pensei neles devido à idade. Eu falei assim, eu não posso ficar com Jesus só para mim. A minha primeira reação foi essa, eu não posso ficar com Jesus só para mim, eu preciso falar de Jesus para toda a minha família. Eu fiquei assim, eu tenho que falar, eu tenho que ganhar avó e vô.
e para a honra e glória do Senhor Jesus desceram salvos, né? Partiram para a eternidade salvos. Então a gente não deve perder a oportunidade. Amém? Mais alguns irmãos? A irmã Viviane. Irmã Viviane, tu tá aí? Tu tá dormindo, irmã Viviane? Irmã Elie. Eu sei o que tem de missões, você falou aí, né? Até os confins da terra, Judéia, Samaria, e a Negra tava falando, né, hoje, de missões, de pegar pra família, pegar em casa e tudo. Então, com esse curso eu vou aprender, eu quero estar preparada, Deus vai me capacitar, para que um dia eu tô evangelizando, fazendo missões, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Presbítero Tonival, faça aí um complemento. Irmã Eliene. Alguma dúvida? Rapaz, fala aí. Essa também é para a gente aprender mais ouvir, aprender do que falar, né? Mas é dessa maneira mesmo. O evangelho começa primeiro em Israel, né? Como a missionária falou, a preparação, mas tudo isso tem uma preparação através que vem o Espírito Santo para tratar da terra, vem o pão ali para vir o arrependimento, igual a missionária falou da mesma maneira. Isso é cada dia a gente aprendendo, porque a palavra de Deus nos concilia a nós a fazer a vontade dele, né? Só que aí tem que estar revestido. É igual o Senhor fala com Jesus fala com os seus discípulos. E pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será batizado, aquele que não crê já está condenado. E a palavra fala que os sinais seguirão quem crê, né? Então a palavra de Deus, e através do ensinamento, nos ensina a nós crer a cada dia. E tudo que a missionária está falando, tudo está aqui na palavra, conforme o que Deus determinou. Como o mundo está já em trevas, as coisas, né, que a palavra fala no início, que Deus levanta o primeiro homem, mas a palavra também fala que depois que veio o primeiro homem, veio o segundo homem, para salvar a humanidade, através dos seus ensinamentos. Ele não veio abrogar, não veio tirar, mas sim fazer cumprir. E só foi ele que foi verdadeiro. E através desse exemplo dele, ele não acabou o seu ministério, mas ele capacitou pessoas santas, direcionadas pelo Espírito Santo, para continuar nessa mesma missão, até aquele grande dia. Então Deus abençoe a vida da missionária, esse trabalho, Deus venha dar força a cada um que está participando, porque Deus é maravilhoso, cada um de vocês, se esforça, cada um que é bom, é maravilhoso. Eu fico tão alegre quando eu falei assim, mas como eu vou ganhar a alma para Cristo? E Deus colocou eu numa situação no hospital, falar de amor de Jesus para minha tia, é idólatra, minha tia, dura de coração, ali, tia Maria. Verdade. E Deus deu uma palavra tão linda e maravilhosa que eu falei que o amor de Deus, ela começou a correr água nos seus olhos, e ali ela aceitou Jesus. Mas antes disso, Deus mostrou para minha esposa em visão, em sonho, e minha esposa estava ficando com ela ali muitas vezes ali no hospital, e falou assim, sua tia não está querendo aceitar Jesus não. Tanto crente que foi lá, ninguém convenceu ela. Eu falei assim, mas é Deus que vai convencer, homem nenhum não convence ninguém. Aleluia. Já tinha aceitado Jesus desde o início, mas só que aí ela falou assim, mas é Deus a trabalhar. Mas no sonho eu vi você falando sem um apelo e Deus trabalhando, né? Aí naquele momento, aí do que a irmã falou, a irmã Cadenice falou assim, quando a irmã Cadenice falou da família, eu falei assim, nossa, Deus é maravilhoso mesmo. Então a gente fica alegre, ainda não está nem preparado, mas pela misericórdia de Deus, Deus transmitiu ali, e Deus fez uma grande obra, tirou do leito, colocou na presença, batizou, e está firme e forte para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço por tudo, viu, que Deus fez tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aí a palavra, né, do versículo 16, que a irmã Priscila leu, né? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E a tia Maria, né, a irmã Maria, tia do presbítero, para a honra e glória do Senhor Jesus, é um fruto, tá aí na presença do Senhor,
já recebeu curas, tem testemunho para contar, família, para honra e glória do Senhor Jesus. Então, nós nos alegramos. Alguém ganhou uma pessoa, essa pessoa ganhou o presbítero Tonival já ganhou, a irmã Maria já está também trabalhando, e assim, nós vamos ganhando, nós vamos produzindo para o reino de Deus. Produzir. Eu vou falar algo aqui muito importante aqui para os irmãos. Guarda isso, se você quiser anotar, eu até aconselho. Não passe um dia sem produzir. Não passe um dia sem produzir. Satanás todo dia ele está produzindo, todo dia ele produz maldade, todo dia ele produz destruição. Você não deve passar nem um dia sem produzir para o reino de Deus. Amém? Guarda bem essa palavra aí. Mais alguém? Mais alguma palavra aí para edificação? Algum complemento? Os irmãos? Só para edificação aqui dos irmãos e complementando um pouco em relação à família. Eu mesma, eu sou um fruto da missionária Cláudia, que não mediu esforço de sair da placa, de chegar até a minha casa, passou assim, ela sabe o quanto que ela passou por tantos bocados mesmo, mas ela não desistiu. Então, o que eu falo aqui para todos os irmãos é que hoje eu estou na presença do Senhor, porque Deus, ele teve um propósito quando ele trouxe ela para vir morar aqui nessa cidade de Rio do Pires, ali na placa, depois aqui em Rio do Pires, porque foi para me ganhar. Então ela investiu primeiro na família. Então ela ganhou o pai dela para ajudar ela ganhou a missionária Gisele para estar ajudando ela nessa obra. Depois ela me ganhou também, e tantas outras almas, e na família também tem assim produzido frutos. Então o importante é a gente focar primeiro quem está ao nosso redor, a nossa família, os nossos vizinhos, porque esses aí vai nos ajudar, vai ser uma fortaleza para a gente poder seguir em frente, e cada um está produzindo em um lugar. Então eu sou um exemplo disso, a missionária Gisele também é um exemplo, está aí produzindo frutos e tantos outros frutos. Então a mensagem que eu deixo para os irmãos: não desistam. Às vezes se está tendo uma barreira, está tendo dificuldade, está tendo levantes, mas não desiste. E aonde você estiver, aonde nós estamos ali inseridos, é porque faz parte do plano e do propósito do Senhor. Tudo faz parte do plano e do propósito do Senhor, tanto para a nossa vida, quanto através da nossa vida. Amém? Só mesmo para complementar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu estou gostando desses complementos aí. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Edifica a nossa vida. Irmã Lohana. Bora, irmã Lohana. Estava falando da irmã Maria. Vou lembrar que o presbítero Tonival, quando eu mudei aqui para Paraná, eu sempre corri da presença de Deus, nunca pensei, né, em virar crente, porque eu olhava o mau testemunho de muitos. Aí, principalmente os meus familiares mesmo. Aí quando eu encontrei o presbítero Tonival, que era meu primo, eu vi um exemplo nele. Eu vi a diferença e eu vi que eu podia sair da onde eu estava. No sexualismo, bebidas. Aí minha mãe levou a enfermidade, né? Deus permitiu a enfermidade na vida dela. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu ouvi a palavra de Deus através da missionária Cláudia, Gisele, eu estou na presença. Quero permanecer até tiver com a bengalinha. E todos os irmãos venham
Glória a Deus, irmã Lohana. Glória a Deus. É edificante, seu testemunho é edificante. Então, vamos permanecer firme, porque para muito longe Deus há de te levar, minha irmã, para poder ministrar a palavra do Senhor. E aí, é isso, né? Nós vamos aprendendo, o Senhor vai nos capacitando para nós ganharmos mais almas para o reino de Deus, né? Mais alguém? Cadê os irmãos que estão em oculto aí? Que não está aparecendo aqui a foto na tela. Tem mais umas 5 pessoas aí. Vamos falar aí o complemento de vocês. Alguma dúvida a respeito do que foi falado? Tem alguma coisa que não entendeu? Cadê o povo, gente? Manifesta aí. Estamos aí chegando às 23 horas. Temos mais alguns minutos antes de eu fazer a conclusão aqui da aula de hoje. Amém? Todos digam amém aí, quem não está dormindo. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem não dá um glória a Deus aí, eu vou entender que está dormindo. Aleluia. Estão animados aí com a aula, gente? Vocês estão animados, tá gostando? Porque eu estou bem empolgada, estou muito alegre. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que o pastor Cláudio não conseguiu entrar. Glória a Deus. Bom demais, vai estar no culto pouca hora e está no culto abençoado aqui. Oh, glória. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. E todos os nossos encontros nós teremos esse tipo de assunto. Na próxima aula vamos também falar. Eu terei 8 aulas relacionadas a missões e evangelismo nos encontros, com essa participação de todos os alunos. Agora, durante a semana, assim que eu encerrar aqui, eu já vou estar postando, mandando o link. Vou ver se eu consigo passar para o YouTube para poder produzir, né? Eu quero produzir. Que isso não fique só aqui nesse grupo, mas que outras pessoas sejam alcançadas, porque eu creio que Deus vai direcionar pessoas a abrir lá no meu canal e clicar lá e não tenho interesse de que deixe like, não tenho interesse que se inscreva. O meu interesse é que ouçam a mensagem, né? Que ouçam a mensagem. Então eu vou colocar esse conteúdo lá e mandar o link para os irmãos e vou estar enviando aulas diariamente. As aulas terão 30 minutos, 25 minutos, enfim. Assistam às aulas, façam suas anotações, porque nós faremos prova. Nós vamos fazer prova, que é escola, vai ter prova. Eu vou dar visto. Lembrar da escola antigamente. Amém? Para que nós possamos aprender e vamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar encerrando. Amém. Que o Senhor venha cada vez mais alegrar o nosso coração e despertar esse desejo no nosso coração. Eu faço isso com o maior prazer. É o prazer da minha alma fazer isso aqui que eu estou fazendo. E eu creio que no meio de vocês tem pessoas assim também. Porque alguns têm essa habilidade, outros já a habilidade é de outra, já para fazer outra coisa, mas tudo contribui para a obra do Senhor, né? Os nossos talentos é para contribuir para o reino. Então, tudo que nós produzirmos tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Guarda isso. Não passe um dia sem produzir. O que é produzir, missionária? Falou de Jesus para alguém hoje? Enviou uma mensagem para alguém hoje? Convidou alguém hoje para ir na igreja? Fez uma oração por alguém hoje? Foi lá e aconselhou alguém hoje? Enfim, produza. Produza. Lembre-se, o nosso adversário está produzindo todos os dias. Fala, irmã Claudenice. Não, nada não. Amém. Amém, professora. Amém? Quem produziu hoje aí, diga amém. Amém. Ó, então tá bom o celeiro. Glória a Deus. Glória a Deus, o celeiro tá bom. Amém?
vamos já que já está encerrando e logo em seguida eu vou estar preparando um conteúdo para enviar para os irmãos. Se os irmãos receberem hoje, amanhã cedinho vai estar recebendo. Amém? Mas mesmo assim, os irmãos olhem lá no grupo que eu vou enviar o link para o grupo. Quem vai fazer a oração, vou deixar em aberto para que haja disponibilidade. Os irmãos que se disponham aí. Diga, eu faço a oração de agradecimento. Vamos lá? Quem vai fazer a oração final? Quantos minutos nós vamos ficar em silêncio esperando? Cadê os corajosos? Os missionários corajosos do reino? Bora, presbítero. Ora aí, presbítero. Meu Pai, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos por essa riquíssima oportunidade, Senhor. O Senhor tem nos concedido através da tua filha, meu Pai. O teu Santo Espírito vai vir aí para abrir a nossa mente, meu Pai. Derramando, vai saber do que do céu para ganharmos para o teu reino, Senhor. Eu te peço, meu Pai, aleluia, Jesus, nesta noite. Nos usa, meu Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor. Não deixe, meu Pai, nós, meu Pai, aleluia, Jesus, ligado nessas coisas da terra, mas que venha ligar, aleluia, Jesus, no céu, Senhor, com as coisas de cima, para que venha, meu Pai, aleluia, que essa alabaçandarábia, sóbia, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Eu te peço, meu Pai, abençoa teu filho a cada dia mais, Senhor, revestido, meu Pai, de toda a armadura, cada um dos teus filhos, Senhor, nesta noite, é que eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus, meu amigo Espírito Santo, nos conduz, nos ensina, abre a nossa visão espiritual, a cada dia ser melhores servos, melhores filhos, melhores, meu Pai, aleluia, os que são casais, meu Pai, melhores esposas e melhor esposo, para uma grande obra que o Senhor já está preparado, Senhor, para cada um, em nome de Jesus Cristo, nos capacita, nos dá força, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa riquíssima oportunidade. Amém. Glória a Deus. Pode abrir o microfone de vocês. Amém. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, por ter se disponibilizado a estar fazendo esse curso, a estar contribuindo, a estar adquirindo conhecimento para poder estar trabalhando na obra. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tá tão bom que eu não quero nem sair daqui. Amém. A paz do Senhor. Tenha uma boa noite. Amém.